Olá a todos! Bem, algumas pessoas me pediram para que eu gravasse um vídeo explicando por que a música Kyrie Eleison, da comunidade Shalom, que nós conhecemos mais como a Ovelha Perdida, não é uma música litúrgica, ou seja, não é uma música adequada para a Santa Missa. Bem, aqui está o vídeo. Antes de começar a falar do tema, eu gostaria de fazer 3 considerações. Primeira, existem músicas que são inadequadas e músicas que são ruins. O que são as músicas ruins? São músicas que, por sua letra, trazem problemas teológicos, por exemplo, trazem textos contrários à nossa fé, contrários à nossa doutrina, ou então são hinos repletos de ideologia, especialmente de ideologias danosas, que também são contrárias à nossa doutrina. Esses são hinos ruins, que têm que ser evitados em quaisquer circunstâncias. Sugiro que você não os ouça, não cante em nenhuma oportunidade e, por óbvio, tem que ficar longe da Santa Missa. Por outro lado, existem hinos que são inadequados. O que isso significa? Significa que eles não são específicos para a missa, não servem para ser utilizados na Santa Missa, mas isso não significa que eles contenham erros. São hinos, em sua maioria, bons, de boa qualidade, com uma boa melodia, mas que não são adequados para a Santa Missa. Esses são a maioria dos hinos que contém algum erro litúrgico, estão nessa segunda categoria, felizmente. Então não precisamos nos preocupar nesse primeiro momento muito com hinos ruins, mas eles existem, é bom a gente ficar de olho. Mas temos que ter isso em mente. Alguns hinos são simplesmente inadequados, não que eles sejam ruins, mas eles não servem para a Santa Missa pelo seu texto, pela sua forma. Segunda consideração, existem músicas litúrgicas e músicas com inspiração litúrgica. Qual que é a diferença? O hino litúrgico, a música litúrgica, segue o texto da liturgia, o texto que está proposto nos livros litúrgicos, seja da Santa Missa, seja de outros momentos. Já os hinos de inspiração litúrgica são hinos que se utilizam destes textos litúrgicos como uma fonte de inspiração para que aí sim o compositor faça uma letra adaptada daqueles textos, ou que siga de alguma forma o estilo litúrgico. Então são hinos que, quando nós os vemos, nós sentimos que há algo da liturgia presente neles. Mas os hinos que são adequados para a Santa Missa, especialmente para as partes fixas, são os hinos litúrgicos. Então, eventualmente, dentro da missa é utilizado algum hino de inspiração litúrgica justamente por essa proximidade, que é uma proximidade natural. É de se esperar que compositores católicos se utilizem de textos litúrgicos, uma vez que esses textos são riquíssimos. São tesouros da nossa tradição e são textos provados ao longo dos séculos. Então, é natural que sejam utilizados, não há nenhum problema em relação a isso, que sejam utilizados nas composições. Porém, o fato de um texto ser adaptado para uma música não faz com que essa música de inspiração litúrgica possa ser utilizada na Santa Missa. Há de se ter um certo cuidado aí. E também tem que ser feito um parênteses aqui. Não apenas de olhar para a música, para a letra dela, ou para a composição, ouvindo a composição, eu não consigo dizer se o compositor fez aquela música pensando em utilizá-la na Santa Missa. O que acontece às vezes é que o compositor cria uma música para que ela faça parte de um CD, de um álbum, de alguma coisa, e nós, músicos católicos, acabamos levando essa música para dentro da liturgia, para dentro da Santa Missa. Às vezes não era a intenção do autor da música e nós acabamos levando a música para a missa e causando algum certo problema em relação a isso. Então, não podemos dizer que toda música que tem inspiração litúrgica foi feita para, de alguma forma, entrar na Santa Missa. Às vezes não é a intenção do seu autor, do seu compositor, e geralmente eu levo por esse lado. Sempre que tem alguma música de inspiração litúrgica, mas que não serve para a Santa Missa, eu sempre tenho essa iniciativa de acreditar que o compositor daquela música não fez de fato para a Santa Missa, e o lugar dela não é mesmo para a missa, mas nós podemos ouvi-la sem problema nenhum em outras ocasiões, em outros locais. Uma terceira consideração, que também é muito importante, é o seguinte: não estou aqui fazendo juízo de valor de ninguém, do compositor dessa música, dos intérpretes, de forma alguma. Eu acho a música muito bonita, uma letra bonita, uma melodia muito boa e uma execução no CD excelente, como em geral a comunidade Shalom faz. Estou aqui apenas avaliando
com base nas normas litúrgicas, nos textos litúrgicos, essa música especificamente nesse aspecto apenas. Então, não estou fazendo juízo de valor a respeito de ninguém, estou apenas avaliando de forma específica e técnica essa música em questão. Bom, após todo este proêmio, toda essa introdução, vou falar especificamente dessa música. E eu preciso, antes, falar um pouquinho do ato penitencial, especialmente das fórmulas que compõem o ato penitencial. Você sabia que o ato penitencial tem 3 fórmulas? Bom, se você não sabia e quer entender mais desse tema, procure meu vídeo no YouTube em que eu falo disso. Procura lá, Missa Cantada, tudo sobre o ato penitencial. Eu explico com detalhes cada uma dessas fórmulas do ato penitencial, se você quiser se inteirar desse assunto. Recomendo, inclusive, que você o faça, é importante a gente conhecer. Mas hoje eu não vou falar com detalhes das fórmulas do ato penitencial, depois você dá uma olhadinha lá no YouTube nesse meu vídeo. O que eu vou fazer agora é mostrar aqui na tela do meu notebook alguns slides que vão ajudar a gente a compreender por que essa música em questão não é litúrgica. Então, no primeiro momento, eu vou mostrar aqui a Fórmula 1 do ato penitencial. Não sei se você conhece, ela é um pouco mais conhecida, então talvez você, de uma forma ou de outra, já tenha tido contato com ela. Ela se inicia com o convite do padre e logo em seguida todos juntos rezam a oração: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Em seguida, o sacerdote faz a absolvição: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E a Assembleia responde amém. Nesse momento, encerra-se o ato penitencial nessa Fórmula 1. O que vem em seguida? Vem a oração Senhor, tende piedade de nós. E sim, ato penitencial e Senhor, tende piedade de nós são duas coisas diferentes. Eu não me canso de dizer isso porque é importante que nós saibamos diferenciar. Ah, mas na sua paróquia é feito tudo junto? Ato penitencial, Senhor, tende piedade, não tem separação nesse momento? Calma que você vai entender provavelmente o que é feito aí na sua paróquia. Provavelmente não é nada de errado, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas na Fórmula 1 é assim que funciona. Tem toda aquela parte e depois a oração Senhor, tende piedade de nós. Eu não vou falar da Fórmula 2, vou fazer agora uma breve explicação da Fórmula 3 do ato penitencial, que é um pouco mais diferente, ela é mais peculiar, por assim dizer, tem as suas particularidades. Ela é uma forma que mistura o ato penitencial e o Senhor tende piedade de nós. Dizendo melhor, que une esses dois momentos em um único rito. De que forma isso é feito? Bem, nós temos a oração Senhor, tende piedade de nós, da forma como está aí na tela, só que na parte do solo, que pode ser feito por um cantor, pelo celebrante, se for rezado especialmente, é intercalado um texto que nós chamamos de tropo. Então ele entra no meio da primeira oração, da parte do solo, tanto na Senhor, tende piedade de nós, Cristo tende piedade de nós, e na terceira vez, Senhor, tende piedade de nós. É intercalado um texto ali no meio dessa oração, Senhor, tende piedade de nós. Por exemplo, Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Note que o texto é intercalado na oração Senhor, tende piedade de nós. A oração está ali no meio, você pode perceber que ela continua ali, mas foi acrescentado um texto nela. E o mesmo para as outras duas aclamações. Então, utiliza-se a oração Senhor, tende piedade de nós, inserindo um texto dentro dela. Mas veja que a oração está ali integralmente. Só é colocado, adicionado um texto ali. E o Missal Romano traz vários modelos, vários formulários para essa Fórmula 3 que podem ser utilizadas. De fato, há várias músicas que nós cantamos nas paróquias que seguem esse modelo, seguem esse estilo definido liturgicamente para a Fórmula 3 do ato penitencial. Vamos agora à música em questão, que é conhecida como Uma Ovelha Perdida, que se chama, na verdade, Kyrie eleison. Um detalhe, a resposta da Assembleia, que aqui está em português, está no vernáculo, pode ser feita também em grego, né? Kyrie eleison, Christe eleison e Kyrie eleison. E é grego, não é latim. Essa resposta é em grego, mas pode ser feito dessa forma pelo povo também, não tem problema nenhum, não há nada de errado aí. Mas vamos então analisar a letra da canção. Veja que nas estrofes,
Por exemplo, na primeira nós temos: como a ovelha perdida pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Não tem Senhor, tem de piedade de nós ali no meio. Tanto na segunda estrofe também não tem Cristo, tem de piedade de nós. Na terceira não tem Senhor, tem de piedade de nós. Então, embora este seja um hino com inspiração litúrgica, uma inspiração muito clara, inclusive, ele não segue exatamente a forma litúrgica. Nós não temos nas estrofes o texto da oração Senhor, tem de piedade de nós, que é fundamental para caracterizar a fórmula 3 do ato penitencial. Então, embora ela lembre o ato penitencial, ela pareça de fato com o ato penitencial, se nós olharmos de uma forma superficial, a verdade é que ela não segue a fórmula, como ela é definida no missal romano, da sua forma litúrgica. Então, por isso, esse hino não pode ser considerado um hino litúrgico e não pode ser cantado no ato penitencial, o que não significa que ele seja um hino ruim. Pelo contrário, eu acho um hino muito bom, muito bonito, mas não serve para a Santa Missa. Pode ser utilizado em outros momentos, em outras situações na paróquia que não envolvam a liturgia especificamente. Pode ser usado sem problema nenhum, mas na Santa Missa nós temos que respeitar as normas litúrgicas. E este hino não se encaixa, por isso tudo que eu falei, na fórmula 3 do ato penitencial, na qual ele se inspira. De fato, ele é inspirado na liturgia, mas ele não segue especificamente as normas litúrgicas. Por isso é um hino que deve ser evitado na Santa Missa para o ato penitencial. Nós devemos escolher opções que sejam mais adequadas ao texto litúrgico, que respeitem mais as normas litúrgicas. E aproveito o gancho para dar uma boa dica para você saber bem rápido se um hino de ato penitencial, destinado ao ato penitencial, é litúrgico ou não. Se ele traz a palavra perdão, provavelmente ele não é litúrgico. Procure em todas as fórmulas do ato penitencial. A palavra perdão não aparece em nenhuma delas. O mais próximo que nós temos disso é no texto da absolvição. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Ele fala, perdoe os nossos pecados. Mas a palavra perdão não aparece no ato penitencial. Nós temos esse erro de chamar o hino do ato penitencial de hino de perdão. Isso é um erro, é ato penitencial e ele deve seguir as normas litúrgicas.